E aí, pessoal, tudo bem? Bom, em algum momento da sua vida você já deve ter passado pela seguinte situação: o mês está acabando e o mês vai acabar antes de eu atingir o meu objetivo, né? O mês está curto para atingir meu objetivo. Se você já passou por isso, se você trabalha na área comercial, fica comigo nesse vídeo que é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Bom, sejam muito bem-vindos ao EDT Sales. Meu nome é Paulo e hoje a gente vai começar a conversar sobre como estruturar melhorias em um processo comercial, ok? A primeira coisa, né, que a gente tem que pensar quando a gente começa a falar de otimização de processos, de melhoria de processos, né, seja qual for a metodologia, você precisa de ter um processo minimamente estruturado. Então, se em algum momento você já passou por isso ou passa por isso no seu cotidiano, pensa em mapear, mesmo que de maneira macro, o seu processo comercial, né? Existem ferramentas que vão te auxiliar nesse trabalho. O CIPOC é uma dessas ferramentas, né? Onde você consegue ter uma visão macro do seu processo comercial. Quando você tem uma visão macro, né? A partir do momento que você tem uma visão macro do seu processo comercial, você vai ter uma facilidade um pouco maior em encontrar quais são os indicadores de interesse desse processo, né? Normalmente, nos processos de vendas, os indicadores de interesse são coisas como a quantidade de oportunidades que você recebe, que entra nesse processo, né? Assim como o número de vendas ou a conversão de vendas, né? Esses normalmente são indicadores comuns em processos comerciais, né? Uma vez que você tem o processo minimamente mapeado, que você tem uma visão macro, você consegue identificar quais são esses indicadores de interesse do seu processo comercial. Isso vai te ajudar bastante nessas iniciativas de melhoria, né? Depois que você tem o processo previamente mapeado e já consegue identificar quais são os indicadores de interesse desse processo, você começa a ter a possibilidade de estruturar testes dentro do seu processo, né? Então você tem uma facilidade em identificar o que você quer alcançar, né? Qual objetivo você quer alcançar, né? Isso ajuda você a nortear quais serão as mudanças, quais serão os testes que você vai fazer dentro do seu processo, né? Uma coisa importante quando você começa a tentar, né, melhorar os seus resultados dentro dos seus processos comerciais é você entender a diferença entre o que é uma mudança e o que é uma melhoria, né? Para você melhorar alguma coisa, você precisa fazer mudanças. Mas nem toda mudança que você faz vai resultar em melhoria. Então, o que normalmente a gente vê em processos pouco formalizados é que existe muita boa vontade em resolver os problemas, em melhorar a performance e muitas ideias de mudança, né? Mas às vezes essas ideias elas não estão tão alinhadas com os objetivos que você quer alcançar dentro do processo. E muitas vezes essas ideias são implementadas antes mesmo de um teste, de você saber qual que é o efeito prático daquilo dentro do seu processo, né? Existem alguns princípios básicos quando você começa a trabalhar com melhoria de processos que precisam ser observados, né? Antes de você partir nesse desafio, né? Princípios como você saber que você precisa melhorar, né? Por que você precisa melhorar, e quando você tem tudo mapeado, você consegue entender a interação entre as entradas e as saídas do seu processo e fica mais fácil você entender o porquê você precisa melhorar determinado indicador. Uma outra coisa que precisa ser observada quando você parte para melhoria de processos nesse formato mais estruturado, você precisa ter um mecanismo de resposta para saber se as iniciativas de melhoria que você está propondo, elas vão realmente ter um efeito positivo naquele indicador que você quer. Isso é uma outra coisa importante, né? Uma coisa bastante importante também
é você saber efetivamente se o resultado está acontecendo, né? Que é o que as ferramentas, os indicadores vão te dar, né? Você conseguir acompanhar se a mudança realmente é uma melhoria ou não, né? Outra coisa importante que você precisa observar é quando você implementa, né? Quando você implementa uma mudança, né? Os testes vão te dar essa ideia de quando você implementa ou não uma mudança, né? Então, existem alguns parâmetros e algumas coisas que precisam ser observadas quando você está trabalhando com melhoria de processos, em qualquer área, né, especificamente aqui na nossa conversa, em processos comerciais, que essa primeira visão macro do seu processo vai te ajudar. Então, estou pensando em começar com iniciativas de melhoria no meu processo de vendas aqui, com o meu time, na minha empresa, com a minha equipe, ou então eu sou um vendedor e quero começar a melhorar a minha performance. Primeira coisa, faça um mapeamento macro do seu processo, entenda quais são os indicadores de interesse dentro do seu processo, e com isso você vai ter condição de estruturar alguns testes, que aí esses testes vão ser definidos, né? Ou você vai escolher de acordo com a sua experiência, com o conhecimento que você tem dentro do seu processo e com as suas predições, né? Quais vão ser esses testes, e aí você testa e avalia os resultados para saber se você implementa a mudança ou não, ok? Bom, o que eu queria deixar para vocês nesse vídeo é isso. Num futuro próximo, né, nos próximos vídeos, a gente fala um pouco sobre os indicadores, como definir os indicadores e quais as ferramentas estatísticas, né, quais os gráficos, como que você vai fazer esses testes, vai saber se realmente melhorou, se não melhorou, né? Existem ferramentas relativamente simples que podem auxiliar você nesse desafio aí que é de melhorar processos comerciais, de vender mais, de bater suas metas e ter resultados, né? Bom, se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.